Meu nome é Aline, sou biomédica e irei falar sobre a aplicação de Quantum Dots no diagnóstico precoce do câncer. A princípio, é necessário entender a formação do câncer, que de forma resumida e generalista ocorre através da ação de agentes carcinogênicos que irão gerar uma mutação no DNA de uma célula, alterando fatores de sinalização que vão permitir que ela se multiplique de forma desordenada. Com o aumento da quantidade de células, pode ocorrer a invasão de outros tecidos e órgãos além daquele ponto inicial, que é chamado de metástase. O diagnóstico dessa doença pode ser feito por meio de exames de imagem, como a ressonância magnética, tomografia computadorizada, PET-CT, dentre outros, através também da análise da morfologia celular e da análise histopatológica do tecido. Entretanto, esses meios de diagnóstico possuem suas limitações, principalmente se tratando de tumores em estágio inicial. Ainda mais as técnicas de imagem que apenas detectam a doença quando já existe alteração tecidual visível e não são capazes de diferenciar alterações benignas de malignas. Devido a isso, a utilização de análise em nível molecular é de extrema importância, onde entram os biomarcadores, que são características biológicas cuja expressão indica a presença ou o estado de um tumor. Esses marcadores podem ser utilizados no diagnóstico diferencial, monitoramento da doença, determinação do prognóstico, dentre outras diversas aplicações em potencial. É importante ressaltar que o diagnóstico precoce é fundamental, visto que o diagnóstico tardio está diretamente relacionado a uma alta taxa de mortalidade, já que limita as opções de tratamento, influenciando o prognóstico e a taxa de sobrevida. A aplicação de novas tecnologias, como os quantum dots, podem auxiliar no diagnóstico precoce. Os quantum dots, ou pontos quânticos, possuem de 2 a 10 nanômeros e são conhecidos por suas propriedades únicas e por terem diversas aplicações. O núcleo dos pontos quânticos, em sua maioria, é feito por moléculas de metal duro, como cádmio, selênio, zinco, e o núcleo central dessas partículas determina suas propriedades, e a camada mais externa pode ser considerada um substrato para a ligação com biomoléculas, como proteínas e anticorpos. Os pontos quânticos possuem propriedades ópticas, químicas, físicas, eletrônicas e estruturais singulares, com uma alta relação área-volume, o que permite que sua superfície possa ser revestida com moléculas específicas para a detecção de doença, como anticorpos. Brilho aprimorado, sendo mais brilhantes que os fluoróforos convencionais. Boa fotoestabilidade e resistência contra a fotodegradação. Essas propriedades são capazes de melhorar a sensibilidade da detecção biológica e da imagem em pelo menos de 10 a 100 vezes. Devido a essas propriedades, os quantum dots podem ser utilizados em biosensores, aumentando a sensibilidade, proporcionando uma triagem de alto rendimento, ampla faixa linear de detecção, análise em tempo real e baixo limite de detecção, como, por exemplo, os biosensores baseados em pontos quânticos de grafeno, que têm apresentado grande potencial clínico, podendo ser utilizado no diagnóstico e manejo do câncer. Eles podem também validar imagens de câncer em nível molecular, celular e tecidual, devido à capacidade de explorar o ambiente do tumor, ajudando a rastrear células vivas com precisão e monitorar eventos celulares dinâmicos em tumores. Os pontos quânticos infravermelhos próximos emitem fluorescência no espectro do infravermelho próximo, de 700 a 1000 nanômetros. Foram projetados para superar a falta de capacidade de penetrar objetos que torna as imagens espectrais visíveis limitadas, tornando-os mais adequados para a imagem de câncer coloretal, câncer de fígado, de pâncreas e linfoma. Uma segunda janela de infravermelho próximo, o NIR2, de 900 a 1700 nanômetros, também foi desenvolvida para auxiliar na imagem do câncer, com maior profundidade de penetração tecidual, maior resolução espacial e temporal. Sondas de imagem baseadas em quantum dots também são promissoras. A conjugação de quantum dots com biomoléculas podem ser utilizados em exames de imagem, em que conseguem detectar com a ajuda de proteínas ou peptídeos direcionados contra receptores de superfície superexpressos em células cancerígenas. Como, por exemplo, as sondas de imagem podem ter como alvo o câncer de pâncreas em um estágio muito inicial, e assim detectar o câncer com a ajuda dos receptores superexpressos de superfície, como o receptor de transferrina. Estas foram algumas das possíveis aplicações dos pontos quânticos com foco no diagnóstico precoce do câncer. Por hoje é só. Obrigado pela atenção e até a próxima.